Como é bom, né? Poder ter alguém em quem podemos confiar para traçar a nossa rota aqui na Terra. Alguém em quem podemos relaxar, descansar, desfrutar do seu controle, né, sobre as nossas vidas. Muitas coisas que nós traçamos, aquilo que a gente traça para nós, ela pode nos frustrar, porque muitas vezes a gente não entrega a direção nas mãos do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Então que nós possamos estar entregando nas mãos daquele que a gente pode confiar, o único que merece a nossa confiança. Eu queria estar meditando com os irmãos em apenas um versículo da palavra do Senhor, que está lá em Salmo 18:2, e diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, é a minha torre alta. Sabe, irmãos, para a gente poder entender esse versículo, para a gente poder entender esse texto, a gente precisa realmente saber o que é confiança. Como que acontece a confiança? Como ela vem? Como é que ela acontece na vida da gente? E eu entendo que para a gente poder confiar em alguém, a gente precisa conhecer, porque a confiança ela vem através do convívio, do conhecimento com alguém, que a gente esteja passando momentos juntos rotineiramente, que sejam momentos no dia a dia. E aí, quando a gente começa a se distanciar dessa pessoa, que a gente tem um convívio muito grande, enquanto a gente está convivendo diariamente com essa pessoa, a gente vai adquirindo confiança, a gente conta os nossos segredos, a gente compartilha as nossas angústias. Quando é um irmão, né, da nossa igreja, a gente pede que esteja orando por alguma situação. E aí, num determinado momento, né, em alguma circunstância da vida, a gente pode nos levar a nos afastar dessas pessoas, né, desse amigo, dessa pessoa em que a gente confia. E aí, quando a gente se distancia dessa pessoa, de algum amigo, a tendência é a gente se desligar emocionalmente dessa pessoa. E aí, essa confiança da gente expor alguma situação, ela vai se acabando, porque a gente não tem mais o convívio diário, não tem mais o convívio rotineiro. E aí o que acontece? A gente vai depositando essa confiança em outros, entre aspas, em outros amigos, em outras coisas que não valem a pena. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente adquire segurança, quanto mais a gente deposita em suas mãos aquilo que só Ele pode nos dar, mais a gente vai confiando no Senhor, a nossa fé vai aumentando, a confiança em Deus para tudo aquilo que a gente precisa, que precisa ser resolvido nas nossas vidas, a direção, o controle do nosso barquinho, a rota que é traçada está nas mãos dele. Então, como que acontece essa aproximação, meus irmãos? Essa aproximação, ela se dá pela oração. Sem a oração não tem como a gente receber o que Deus tem para nós, e não tem como Ele nos livrar daquilo que não é da sua vontade, que não é do seu querer. A gente precisa ter momentos íntimos com o Senhor. É muito gostoso quando a gente pode se fechar no nosso quarto, mesmo que não seja o quarto literalmente, mas que seja um espaço da sua casa, ou um espaço do lugar do seu trabalho, algum lugar onde você possa estar em particular, em intimidade com o Senhor. Esse momento é um momento muito gostoso, onde a gente pode desfrutar da presença maravilhosa do Senhor, onde a gente pode ouvir a voz do Senhor, onde a gente pode ver com os olhos da fé o Senhor sentado no trono e fazendo algo por nós e dirigindo as nossas vidas, impondo suas mãos sobre nós. Eu estive lendo um livro e algo me chamou muita atenção nesse livro, eu achei muito bacana e eu queria muito compartilhar com os irmãos. É um capítulo do livro do Max Lucado, um livro Moldado por Deus. É bem pequenininho, os capítulos desse livro são bem pequenos, são meditações rápidas, e eu queria meditar com os irmãos, apenas compartilhar com os irmãos
esse capítulo. Quem empurra o seu balanço? As crianças adoram brincar no balanço. Não existe nada igual. Impulsionar os seus pés em direção ao céu, deitando-se para trás de maneira que tudo parece estar de ponta cabeça. As árvores girando, o estômago que vem parar na sua garganta. Balançar. Aprendi muito a respeito de como confiar num balanço. Quando eu era criança, confiava em poucas pessoas para empurrar o meu balanço. Se eu era empurrado por pessoas em que eu confiava, como por exemplo meu pai ou a minha mãe, eles poderiam então fazer qualquer coisa que quisessem. Poderiam me girar, me virar, me parar. Eu amava isso. Eu amava porque confiava na pessoa que estava me empurrando. Mas se um estranho empurrasse o meu balanço, o que normalmente acontecia nas reuniões de família e nos piqueniques de 4 de julho, e falasse: "Segura, querido", quem é que sabia que esse balanço faria? Quando um estranho empurra o seu balanço, você fica tenso, se embaralha todo e segura firme. Não é divertido quando o seu balanço está nas mãos de alguém que você não confia. Lembra-se de quando Jesus acalmou a tempestade em Mateus 8? A tempestade não era uma simples chuva de primavera. Esta era a tempestade. Mateus chama a tempestade de seismos, que é a palavra grega para terremoto. As ondas desse terremoto eram tão grandes que o barco ficava escondido. O mar da Galileia pode gerar uma tempestade violenta. O escritor Barclay disse que no lado leste da água existem morros com vales e erosões, e quando um vento gelado vem do leste, esses vales e erosões agem como funis gigantes. O vento se torna comprimido dentro deles e corre sobre o lago como uma violência selvagem. Não, Senhor, esta não era uma chuva de primavera, era uma tempestade esplêndida, era assustadora, o suficiente para espantar uma dúzia de discípulos. Mesmo pecadores veteranos como Pedro sabiam que aquela poderia ser a última de suas vidas. Sendo assim, com medo e a água diante das suas faces, eles correram para acordar Jesus. Eles correram para fazer o quê? Jesus estava dormindo. As ondas arremessavam o barco como pipocas em uma panela e Jesus estava dormindo. As águas estavam enchendo com vés e ensopando os pescadores, e Jesus estava na terra dos sonhos? Como ele poderia dormir durante uma tempestade? É muito simples. Ele sabia quem estava empurrando o balanço. Os joelhos dos discípulos estavam tremendo porque os seus balanços estavam sendo empurrados por um estranho. Mas com Jesus era diferente. Ele pôde achar paz na tempestade. Nós vivemos num mundo cheio de tempestades. No momento desta escrita, guerras acontecem em ambos os hemisférios do nosso globo. O conflito mundial está ameaçando toda a humanidade. Trabalhos estão se tornando escassos. O dinheiro continua desaparecendo. Famílias estão sendo destruídas. Para todos os lugares que olho, estão acontecendo tempestades particulares. Mortes familiares, casamentos quebrados, corações machucados, noites solitárias. Nós devemos nos lembrar de quem está empurrando o balanço. Devemos colocar a nossa confiança nele. Não podemos crescer cheios de medo. Ele não permitirá que caiamos. Quem empurra o seu balanço? Nas mãos certas, você pode encontrar paz, ainda que na tempestade. Vamos orar, irmãos. Vamos orar e entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que sabemos que somente Ele pode agir ao nosso favor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.